natureza é fascinante. E o que dizer dos escorpiões? Um aracnídeo fabuloso, um artrópode inacreditável, devido à sua resistência e à sua capacidade de adaptação. Está no planeta há mais de 400 milhões de anos, assistiu à ascensão e à queda dos poderosos dinossauros, e eu vou trazer imagens agora, quando eu encontrei, depois de 5 dias procurando, e vou dar algumas dicas aqui de como proceder, de como manusear, caso você tenha real necessidade disso. Tá? São animais fabulosos, fascinantes, inacreditáveis. Vamos lá? Não queria manusear ele, mas eu tive que manusear porque ele estava muito agressivo, muito rápido, querendo se esconder. E eu precisava fazer o registro aqui. É um animal realmente, um aracnídeo realmente inacreditável. Deixa eu largar ele no chão aqui, para ele ter o ponto de apoio dele novamente. É um bicho inacreditável. Cara, tem muito mosquito nesse lugar, Jesus Cristo. É espetacular, cara. Eu sou muito fã de escorpiões. Mas fica aí o registro, ó. Então todo cuidado é muito pouco. Na floresta você sempre tem que mexer e revirar entulho, pedaço de madeira, esse tipo de coisa assim. Sempre com muita cautela, com muito cuidado para que não aconteça o acidente. Só recomendando aí, pessoal, para que não fiquem manuseando esse tipo de bichinho aqui, porque é fácil de acontecer o acidente. Eu já tive um certo contato com a parte biológica, eu dou instrução de sobrevivência, eu tenho realmente a necessidade de fazer esse tipo de registro aqui para levar para os meus alunos, para levar para a sala de aula. Se não fosse por isso, eu não iria manusear esse tipo de bichinho aqui, tá? Esse animal peçonhento aqui. Bem porque isso é crime ambiental, eu tenho ciência disso. Os animais que eu estou encontrando aqui, serpentes, as preguiças, nossa senhora. Deixa eu só mostrar uma coisa aqui. Tem outro aqui, ó. Eu tô com 2. Tem um bem aqui. Oh, Jesus Cristo. Ah, que maravilha. Que maravilha. São magníficos. São realmente artrópodes magníficos, lindos, lindos demais. Adorei estar fazendo esses registros, adorei. Então, como eu estava dizendo, não é ideal que você fique mexendo com esse tipo de bicho aqui. Estou fazendo isso por necessidade, para poder levar esse material aqui para dentro de sala de aula. Eu não tenho intenção de interferir no meio. Então eu estou aqui numa fazenda de criação de búfalos aqui, e eu pude dar uma boa andada aqui. Eu estava fazendo um vídeo agora há pouco sobre escorpiões. A pedido do meu querido amigo aí, o Giovanni, né, que se deparou com um lá no norte do Paraná, na região de Cascavel, na fazenda da família. A namorada dele ia pisar em cima do tapete lá de tomar banho, tapete feito de crochê, né, todo furadinho. Ela percebeu que tinha alguma coisa embaixo, resolveram olhar e tinha um escorpião. O Giovanni disse que não sabia como proceder. O mais acertado é que você retire, né? Pega um pote, uma pazinha de lixo, alguma coisa assim, e varre o escorpião para cima ali, joga ele no mato, leve ele bem longe. Ou, o mais acertado ainda, chama o pessoal da zoonose, chama o pessoal do bombeiro, um biólogo que seja, alguém que vai saber o que fazer, como proceder corretamente. E não recomendo que você fique manuseando, tá? Por curiosidade mesmo, sem ter uma finalidade real. No meu caso foi só captar imagens para dar instrução, mas não recomendo que você fique manuseando, porque pode acontecer um acidente, ele pode ser muito sério, tá? Vai doer muito se um bicho desse te ferroar, ok? Vamos lá, forte abraço então, Giovanni. O Giovanni me mandou uma mensagem dizendo que não sabia como proceder, né, o que fazer. A forma como eu manuseio esse tipo de aracnídeo aqui, peçonhento, Giovanni,
É basicamente assim, ó, eu crio uma pinça de madeira, tá, para poder manusear com segurança. Só continuando a nossa instrução, os escorpiões são animais de hábitos noturnos, são recobertos por essa carapaça, uma carapaça muito espessa, né, que realmente o protege muito bem. É um caçador voraz, está no planeta, como eu disse, há 400 milhões de anos, é muito bem sucedido em adaptação, resiste a temperaturas extremamente altas e extremamente baixas. No passado, eu vi experimentos onde o pessoal chegava a congelar o escorpião e quando você colocava ele no sol e descongelava, ele já estava prontinho para o combate novamente. Existem cerca de 3.000 espécies de escorpiões no mundo, o que o catálogo internacional dá para a gente. Cerca de 25 dessas espécies elas são consideradas mortais por ser humano, e sendo que a maior parte desses mortais eles se encontram na África, no continente africano, principalmente o norte da África. Acaba sendo letal para criança menor de 7 anos e para idoso. Mata com muito mais facilidade pela debilidade, né, pela fragilidade dos idosos e das crianças. Para o adulto, vai causar uma dor lancinante que pode durar de 4 a 6 horas. E você vai ter que sim procurar ajuda médica para tomar o soro anti-escorpiônico. Esse é o soro específico, soro anti-escorpiônico. Exércitos do mundo inteiro tentam criar, até os dias de hoje, um equipamento que seja similar à mobilidade, à facilidade de locomoção que esse bicho tem para encarar qualquer tipo de terreno. Realmente muito bonito o escorpião, muito bonito mesmo. O mundo fascinante dos escorpiões. Aqui nessa floresta eu tenho encontrado alguns deles. Inicialmente eu achei que fossem o Titius paraensis, mas eu notei que na ponta do aguilhão, do ferrão, você não tem um espinho característico, aquele que caracteriza mesmo a espécie Titius. Eu tenho bastante mosquito aqui. Os escorpiões são fascinantes, como um todo. As pinças podem dar uma ideia, por exemplo, da dimensão do veneno, da peçonha em si dos escorpiões. Você tem, por exemplo, o escorpião mais avantajado do mundo, que é o escorpião imperial. Você vai ver que a pinça dele, a garra dele, é bem avantajada. Olhando para a pinça, você consegue ter uma noção do nível de toxidez do veneno. Quanto menor o escorpião e mais delicada a pinça, mais ele compensa essa delicadeza toda com uma toxina potente e forte. Esses que eu encontrei aqui, eles têm a pinça bem avantajada, bem protuberante, tem uma peçonha potente, mas a delicadeza da pinça dá uma ideia de uma toxina um pouquinho mais suave, digamos assim, menos ativa para o ser humano. Você tem, por exemplo, no Titius cerulatus, que é um dos de importância médica que a gente tem aqui no Brasil, você tem detalhes muito interessantes, como por exemplo a partenogênese. O Titius cerulatus é uma das espécies, por exemplo, que só engloba exemplares fêmeas. Você não tem machos. Porque de tempos em tempos, por iniciativa própria da biologia do bicho, do Titius cerulatus, que é um escorpião amarelo, bastante presente em alguns estados brasileiros e de uma proliferação muito acentuada, justamente por conta da partenogênese, né? Não necessitando da cópula entre macho e fêmea, todos os exemplares são fêmeas e de tempos em tempos tem aí uma ninhada de 20 até 160 filhotes, pequenos escorpiõezinhos. Então, mais um detalhezinho. Tá uma manhã muito bonita, choveu bastante ontem, então hoje tem que ficar um pouco esperto aí quanto às serpentes, né? Tentando regular a temperatura do corpo aí nas brechas de sol que a gente tem aqui no meio da floresta. Vamos lá.